crianças, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam com saúde e os seus familiares também. Eu me chamo professora Monique e hoje eu trouxe uma aula muito legal para vocês. Cadê a galerinha do segundo e do terceiro ano? Essa aula é para vocês, quero todos atentos, tá legal? Nós já vamos iniciar, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse tio que está aqui no cantinho da tela? Oi, conhecem ele? Ele é o professor Jonathan. Ele também vai participar da nossa aula e vai nos ajudar interpretando Libras. Vocês sabem o que é Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é utilizada pelas pessoas surdas, mas que nós também podemos aprender para nos comunicarmos com eles. Então, antes de começar a nossa aula, eu quero ensinar para vocês uma coisa bem simples. Vamos falar, oi, professor Jonathan? Que tal vocês aprenderem? Vamos lá. Oi. O sinal dele é assim. Professor Jonathan. J, que é a letra inicial do nome dele. Vamos lá? Oi, professor Jonathan. Gostaram de aprender? Eu aposto que sim. Então, crianças, na nossa aula de hoje, nós vamos ter coisas muito legais e interessantes. E eu espero que todos vocês estejam muito atentos. Acompanhem nas imagens. Na aula de hoje, nós teremos a nossa rotina. E na nossa rotina, nós vamos relembrar a história que vocês já ouviram na aula passada, que é a história da vaca que botou um ovo. Depois, nós vamos trabalhar algumas coisas dessa história em relação ao nome próprio. Nós também teremos uma atividade de matemática, teremos o ditado de números. Iremos também realizar a composição e decomposição dos números. Teremos ainda uma atividade muito interessante de ciências, que nós vamos aprender algumas curiosidades sobre esses dois animais que estão presentes na história da vaca que botou um ovo. Teremos também uma atividade de português, é uma atividade de escrita. E para esta aula de hoje, nós iremos precisar de caderno, lápis, borracha e muita atenção. E aí, já estão com tudo preparado? Sejam todos muito bem-vindos. Agora venham aqui comigo. Já pegaram o material de vocês? Já está tudo organizado? Tem alguém ajudando vocês? Se tiver, prestem bem atenção que a gente vai começar. A gente vai começar lembrando essa história tão bonita da vaca que botou um ovo. Eu adoro essa história. E a gente vai já conversar um pouquinho sobre ela. Vamos relembrar as partes mais interessantes dessa história? Vamos fazer um resuminho dela? Acompanhe aqui nas imagens. O título dela é A Vaca que Botou um Ovo. Ela foi escrita por Andy Cutbill. Nessa história, tem uma vaca que estava muito triste mesmo. E então, ela achava que ela não tinha nada de especial, ela não tinha nada de diferente. Ela queria ter algo de diferente, porque ela acreditava que as outras vacas tinham algo de diferente também. E as suas amigas galinhas bolaram um plano mirabolante. O que será que elas aprontaram? No dia seguinte desse plano das galinhas, a vaca viu que ela tinha botado um ovo. Será que isso é possível? As vacas colocam ovos? Mas sim, aconteceu. E depois de uns dias, o ovo rachou e abriu-se. E dele saiu uma bolinha marrom e cheia de penas. A vaca, que se chamava Mimosa, viu aquela criaturinha e ficou emocionada. E aí, a criaturinha fez mu.
deixando a mimosa ainda mais emocionada. Então ela abraçou aquele bebezinho bem forte, acreditando realmente ser seu filhotinho, e deu a ela um nome. Deu o nome de Daisy. E aí, crianças, vocês lembram dessa história? Da vaca mimosa e a sua filhinha Daisy? É muito emocionante essa história, não é verdade? A gente pode aprender com essa história que o filho nem sempre é aquele que a mamãe gera na barriga. Muitas vezes o filho é aquele que a vovó cria, que a titia cria, que a prima ajuda a criar. É o amor que transforma essa relação entre mãe e filho, certo? Então, eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito disso, tá? O amor nem sempre vem quando a mamãe tem a criança na barriga. A mimosa acreditava realmente que ela é mãe da Daisy. E eu tenho certeza que ela vai cuidar com muito amor desse filhotinho. E vocês também acreditam nisso? Que legal, né? Então agora nós vamos para a nossa atividade do nome próprio. Nessa história tem 2 nomes próprios. O primeiro é o nome da vaca. Como é mesmo o nome da vaca? Isso mesmo, é Mimosa. Vamos ver como que se escreve o nome da mimosa? Vamos olhar nessa ficha. Este é o nome dela, Mimosa. Mimosa é o nome próprio. Vamos ver com que letra começa o nome dela? Muito bem, o nome dela começa com M. E com que letra termina o nome dela? Termina com A. Mimosa começa com M e termina com A. Quantas letras tem o nome da mimosa? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome da mimosa tem 6 letras. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção em uma observação. Mimosa é um nome próprio, por isso começa sempre com a letra maiúscula. Então, sempre que nós formos escrever nomes próprios, o que são nomes próprios? Nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de cidades, de países, sempre vamos iniciar com a letra maiúscula, certo? Nós já vimos o nome da mimosa, certo? E tem um outro nome próprio nessa história, que é o nome daquele bebezinho que a mimosa ficou tão encantada quando viu. Como é o nome do bebezinho? Isso mesmo, é a Daisy. Vamos ver na ficha como é que se escreve o nome da Daisy? Olha aqui o nome da Daisy. O nome da Daisy começa com que letra? O nome da Daisy começa com D. O nome da Daisy termina com que letra? O nome da Daisy termina com Y, certo? Vamos contar quantas letras tem o nome da Daisy? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. E sempre começando com a letra maiúscula, pois se trata de um nome próprio. Certo? Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Na história, não ficou claro se a Mimosa ou a Daisy possuem um sobrenome. A história só apresenta o primeiro nome delas, Mimosa e Daisy. Mas todos nós, seres humanos, temos nome e temos sobrenome, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui a ficha do meu nome. O meu nome é Monique Gabriele Barreto Cruz. Vocês estão vendo? Vamos observar quantas palavras tem no meu nome completo? Então, a gente vai começar. Aqui é uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras. O meu nome completo possui 4 palavras. E
todas estas palavras estão começando com letra maiúscula, certo? Quando você for escrever o seu nome aí no seu caderno, sempre lembre que todas as palavrinhas do seu nome têm que começar com a letra maiúscula, pois se trata de nome próprio. Agora eu queria que vocês contassem comigo quantos espaços possuem entre estas palavras do meu nome. E depois vocês vão fazer com o nome de vocês também. Tá combinado? Vamos lá. Então, aqui nós temos um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Esses espaços se chamam segmentação entre as palavras. E qual é a importância deles, professora? Eles são muito importantes para que quando eu escrevo o meu nome, eu e as pessoas que vão ler possam compreender. Já pensou se a gente escrevesse tudo junto? Como é que a gente ia saber onde uma palavra começa e a outra termina? Ficaria difícil, né? Então, eu vou deixar esse dever de casa com vocês. Escrevam o nome completo de vocês no caderno, contem quantas palavras tem e contem quantos espaços tem entre eles. Tá legal? Crianças, a gente vai avançar agora na nossa aula e vamos passar para a nossa atividade de matemática. Quem aí gosta de matemática, hein? Eu aposto que vocês adoram atividade de matemática. Então, agora, nós vamos fazer um ditado de números. Vocês já fizeram um ditado de números, não é verdade? Como é que vai funcionar esse ditado? Eu vou falar o número e vocês vão escrever ele no seu caderno. Ah, professora, mas é para eu escrever a palavra? Não, é para você escrever os algarismos. Como que aquele número se escreve através dos algarismos, tá? E a gente vai escrever esses números juntos. E aí vocês vão corrigir. Lembrando que se vocês errarem, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender juntos. Tá legal? Então, abram o caderno de vocês de matemática. E agora a gente vai começar. Lembrem que ditado exige muita atenção, tá? Nós precisamos ouvir para escrever direitinho, certo? Então, vamos lá. O primeiro número que vocês vão escrever aí no caderno de vocês é o número 333. Escutaram bem? Vamos lá, mais uma vez. 333. E eu trouxe um material muito legal para ajudar vocês a aprenderem a escrever esses números. São as fichas escalonadas, também chamadas de fichas sobrepostas. Então, acompanhe aqui para a gente ver como que se escreve o número 333. Então, a gente falou primeiro 300, certo? Então, aqui está o 300. E 30. Olha quem vai entrar aqui. 333. Então, a gente montou o número 333. Quem aí acertou? Agora, me acompanhe nas imagens para a gente registrar este número. Eu trouxe para vocês o quadro valor de lugar. O que é isso, professora? É este quadro aqui, que tem o lugar da unidade, da dezena e da centena. Então, nós colocamos aí o número 333, que equivale a 3 unidades, 3 dezenas e 3 centenas. Ok? Anotem lá no caderno de vocês. Agora, venham comigo para a gente passar para o próximo número do ditado. Certo, crianças? O próximo número do nosso ditado é o número 220. Ouviram com atenção? 220. Mais uma vez, escrevam o número 220. E agora vamos olhar na nossa ficha escalonada como que a gente monta o número 220. Eu tenho o 200 e agora eu vou colocar o 20. Viram só?
220. O próximo número do nosso ditado, escutem, é o número 105. 105. Escrevam com calma. 105. Vamos acompanhar na nossa ficha como montar o 105? Eu tenho o 100. E agora nós vamos colocar o 5. E formamos o número 105. Muito bem. O último número do nosso ditado é o número 86. Escutaram bem? 86. Escrevam aí o último número do nosso ditado, 86. E agora nós vamos ver na nossa ficha como montar o 86. A gente pega o 80 e agora vamos colocar sobrepondo o 6 e formamos o número 86. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E agora vamos para a nossa imagem, para a gente ver todos os números do nosso ditado. Eu trouxe para vocês o quadro valor de lugar, que é este quadro que nos indica onde cada número está e que valor ele tem dentro desse quadro. O primeiro número do nosso ditado foi o 333, que tem 3 unidades, 3 dezenas e 3 centenas. Correto? O próximo número do nosso ditado foi o 220, que tem 0 unidades, 2 dezenas e 2 centenas. Correto? O terceiro número do nosso ditado foi o 105, que tem 5 unidades, 0 dezenas e 1 centena. E o último número do nosso ditado só possui 6 unidades e 8 dezenas. Gostaram? Espero que vocês tenham registrado tudo no caderno de vocês. Nós fizemos agora o ditado dos números e fizemos a composição desses números com a ajuda, o auxílio das nossas fichas escalonadas, das nossas fichas sobrepostas, certo? Que é esse material aqui. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos pegar estes mesmos números e vamos decompor. O primeiro número foi o número 333. E a gente vai decompor ele agora. Acompanhe aqui nas fichas. O 300, ele é composto por 3 centenas, certo? Que é o 300. 30, que são 3 dezenas. E o 3, que são 3 unidades. Vamos ver como registrar isso no nosso caderno? Acompanhe nas imagens. Desta forma, nós vamos registrar no nosso caderno. 300 mais 30 mais 3. E assim, a gente decompôs o número 333. Voltem para mim. O próximo número do nosso ditado, que a gente vai decompor, é o número 220. Vejam aqui nas fichas. O 220, ele é composto por 200, que é 2 centenas, mais 20, que são 2 dezenas. Acompanhe nas imagens como nós vamos registrar no nosso caderno. 220 decomposto é 200 mais 20, certo? O próximo número que nós vamos decompor, aqui nas nossas fichas escalonadas, é o 105. Vamos lá? O 105, ele é formado pelo 100, que é 1 centena, mais 5, que são 5 unidades. E no nosso caderno, nós vamos registrar da seguinte forma. 105 é igual a 100 mais 5. E o último número, crianças, é o 86.
que ele é decomposto da seguinte maneira. Nós temos o 80, que são 8 dezenas, e o 6, que são 6 unidades. E no nosso caderno, nós vamos registrar da seguinte forma: 86 é igual a 80 mais 6. Nós terminamos agora a nossa atividade de matemática e vamos passar para a nossa atividade de ciências. Essa atividade vocês vão adorar também. Vamos para as imagens? Eu trouxe para vocês algumas curiosidades a respeito de 2 animais que estão presentes na história, a vaca que botou um ovo. Primeiro, que vocês estão vendo aí, é a vaca. Vocês já devem saber que a vaca é um animal mamífero, né? Que é a fêmea do boi, que ela é quadrúpede, ela tem 4 patas e que ela é herbívora. O que é isso? Ela se alimenta de plantas e vegetais. Mas eu tenho certeza que as próximas informações vocês ainda não conhecem. Vocês sabiam que as vacas têm melhores amigas? Isso mesmo. Alguns cientistas descobriram que lá no rebanho elas têm afinidade umas com as outras e que quando elas ficam longe daquelas que elas consideram suas melhores amigas, o ritmo do coração delas se acelera e elas ficam muito ansiosas. Interessante, na verdade? Outra coisa muito interessante a respeito das vacas é que cada uma delas, durante toda a sua vida, produz cerca de 200 mil copos de leite. É muito leite, né, crianças? Outro dado interessante a respeito das vacas é que para elas fazerem 1 quilo de queijo, elas precisam comer 3 quilos de pasto, 3 quilos de comida. É muita comida, né, crianças? Outra coisa que eu também não sabia é que as vacas, elas são daltônicas. Você sabe o que é daltonismo? Daltonismo é quando um ser não consegue diferenciar o que é vermelho e o que é verde. Então, ela enxerga sem saber diferenciar a cor vermelha da cor verde. Engraçado, né, crianças? E a próxima curiosidade que eu trouxe para vocês a respeito das vacas é que ela pode viver cerca de 15 anos. É pouco, né, gente? Com 15 anos, as crianças estão começando a adolescência ainda, mas na vida das vacas já é o final da sua vida. E elas podem chegar a pesar até 700 quilos. Voltem aqui comigo, crianças. Vocês gostaram dessas curiosidades? Vocês sabiam disso? Contem para os pais de vocês, para a vovó, para o titio. Digam que vocês aprenderam isso aqui na nossa aula. Tá legal? E agora a gente vai ver aqui nas imagens mais curiosidades. Dessa vez, a respeito de um outro animal que também está presente na história da vaca que botou um ovo. Vamos ver nas imagens? Agora eu trouxe algumas informações a respeito da galinha. A galinha é um animal ovíparo, ou seja, que ela põe ovos. Ela é a fêmea do galo e ela é granívora. O que é isso, professora? É um animal que se alimenta de sementes, de plantas e de grãos. Ela se alimenta só da semente, tá? Ela não se alimenta das plantas, é a semente das plantas e dos grãos. E as curiosidades que eu trouxe para vocês a respeito da galinha são as seguintes. A galinha é um dos animais mais domesticados do mundo. Ou seja, ao redor do mundo inteiro, muita gente cria galinhas. Quando ela se alimenta dos grãos, das sementes, geralmente ela ingere junto com a comida pequenas pedras e terra. Vocês sabiam disso? Outra coisa, devido à sua evolução, já que hoje em dia elas não precisam mais fugir de alguns predadores e o alimento delas geralmente está no chão, elas perderam a capacidade de voar. Agora, elas só rastejam e dão alguns saltos, alguns voos que não chegam mais do que 10 metros. Outra coisa interessante é que a galinha, ela demora cerca de 24 horas para fazer um ovo. Você acha que é rápido ou você acha que demora? Outra coisa interessante, e isso você já deve saber porque você já deve ter visto, que a cor do ovo, ela é determinada pela raça da galinha. Por isso que existem ovos brancos,
bege, bege escuro. Vocês já viram, né? Ovos de várias cores. Isso acontece porque depende da raça da galinha. Gostaram de saber essas curiosidades a respeito da galinha? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham anotado aí no caderno de vocês. Tá legal? Nós estamos quase chegando no final da nossa aula. E agora nós vamos para a nossa atividade de português. Na nossa atividade de português, nós vamos trabalhar com algumas frases da história da vaca que botou um ovo. E eu vou mostrar para vocês agora. Vamos para as imagens. Nós temos que construir esta frase descobrindo esse enigma. Não está muito difícil, ainda mais que vocês são muito espertos. A mimosa estava deprimida. Quem é a mimosa que estava deprimida? Era a vaca mimosa que estava deprimida. Olha aqui a palavra vaca para vocês escreverem. Vaca começa com V e vaca termina com A. Vaca tem 1, 2, 3, 4 letras. Agora eu quero que vocês olhem aqui para mim. Quantas sílabas tem a palavra vaca? Vamos contar? Para cada vez que a gente abrir a nossa boquinha, nós vamos bater uma palminha. Vaca. Nós batemos palminha 2 vezes. Então, a palavra vaca é uma palavra de sílaba. Possui 2 sílabas. Correto? Então, vamos olhar aqui nas imagens como que vai ficar esta frase com a palavra que vocês vão completar. Acompanhe. Vai ficar assim. A vaca mimosa estava deprimida. Nunca se esqueçam que toda frase tem que terminar com um pontinho final. Ok? Vamos passar para a próxima frase. As... Aí tem uma imagem. Arquitetaram um plano. Quem foram essas que arquitetaram um plano? Vamos ver na ficha? As galinhas arquitetaram um plano? Será que tá certo essa ficha? Acho que não, hein, professora? Eu acho que é essa outra ficha aqui. Aí eu quero que vocês me digam qual é a diferença. Por que não pode ser a primeira ficha? Porque na imagem tem várias galinhas. Então a palavra ela tem que estar no plural. Então tem que ser esta ficha aqui. As galinhas arquitetaram um plano, certo? Toda vez que a gente for escrever uma frase, a gente tem que ficar atento para o singular e para o plural. Então aqui é no plural. Galinhas começa com G, termina com S. Vamos contar quantas sílabas tem galinhas? Lembrando, para cada vez que a gente abrir a boca, a gente bate uma palminha. Galinhas. Certo, tem 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Muito bem. Vamos ver como ficou escrito? As galinhas arquitetaram um plano. Nunca esqueçam do pontinho final. A nossa última frase é esta aqui. O que foi que a mimosa botou? Acompanhe aqui na ficha. A mimosa botou um ovo. Essa palavra é tão pequenininha, né, crianças? Começa com O, termina com O e só tem 3 letrinhas. Mas será que ela só tem uma sílaba? Vamos contar? Quando a gente bate a palminha, cada vez que a gente abre a boca, a gente nunca erra. Ovo. 2 sílabas. Ovo também é uma palavra de sílaba. Vamos ver agora na imagem como que ficou essa frase para vocês registrarem. Eu botei um ovo. Certo? Espero que vocês tenham registrado direitinho no caderno. Crianças, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei ela com muito carinho para vocês. Todos nós estamos com muitas saudades, mas por enquanto, para a nossa segurança e para a segurança de vocês e da família de vocês, os nossos encontros vão ficar assim, pela telinha. Eu espero que vocês acompanhem todas as aulas. E eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar. Lavem sempre as mãos com água e sabão. Se não puderem, usem álcool. E se precisarem sair de casa,
usem máscara. Nós ainda estamos lutando contra o coronavírus, mas nós vamos vencer, tá certo? Um beijo e até mais!